Olá! Nesse mar de conteúdo produzido por inteligência artificial, eu venho na contramão dessa tendência. Esse canal tem um conteúdo 100% produzido e narrado por uma pessoa humana, que sou eu. Meu nome é Ana e eu sou arquiteta da realidade. Introdução. A frase "Os outros são você empurrado para fora", ensinada por Neville Goddard, é uma das ideias centrais da filosofia dele e pode parecer estranha à primeira vista, mas fica mais clara quando você compreende o contexto. O que o Neville quis dizer? Ele acreditava que a realidade interna é um reflexo do seu mundo interno, dos seus pensamentos, crenças, sentimentos e das suas suposições. Então ele disse que os outros são você empurrado para fora, e isso significa que as pessoas ao seu redor refletem aquilo que você acredita, espera ou sente profundamente, mesmo que você não perceba de modo consciente. Vou te dar exemplos simples. Se alguém acredita que ninguém o respeita, pode acabar vivendo situações onde os outros realmente não respeitam essa pessoa. Se alguém sente "sou amado e valorizado", tende a perceber mais atitudes de carinho e reconhecimento ao seu redor. Para Neville, isso não é uma coincidência, é uma projeção da mente. Não é sobre culpa, é sobre consciência. Isso não significa culpar a si mesmo por tudo o que acontece. A ideia é mais prática. Você não controla diretamente os outros, mas você muda o espelho ao mudar o que está dentro de você. Ou seja, mude sua autoimagem e suas crenças, e o comportamento dos outros tende a mudar como um reflexo. Nós temos que fazer uma importante reflexão. É importante ter equilíbrio. Essa visão ela é poderosa, mas ela precisa ser utilizada como um bom senso. Nem tudo é simples ou imediato. Há fatores sociais, psicológicos e fatores externos reais, Não substitui responsabilidade, comunicação ou limites saudáveis. Em resumo, para o Neville, o mundo não está acontecendo a você, mas a partir de você. O nosso tema de hoje é sobre reprogramação do seu subconsciente. Vamos lá. Capítulo 1. Introdução do saber ao fazer. Bem-vindo de volta. Se você está ouvindo isso, significa que você sobreviveu ao primeiro dia. Significa que a verdade radical que expusemos na parte 1 não te assustou, pelo contrário, ela te despertou. Ontem nós realizamos uma demolição controlada da sua antiga realidade, lembra? Te ensinamos uma maneira prática de reprogramar o seu passado. Você descobriu que não é uma vítima do destino. Descobriu que o mundo exterior é um espelho e que tentar mudar sua vida lutando contra as circunstâncias é tão inútil quanto tentar pentear o seu reflexo no espelho. Você entendeu que o eu sou, a sua própria consciência, é a única causa de tudo que acontece com você. Mas o conhecimento por si só, ele não move montanhas. Saber que você é o operador, o arquiteto, é uma coisa. Saber operar a máquina ou projetar, fazer o projeto, é outra completamente diferente. Então hoje, nesse segundo vídeo da nossa série, nós deixamos a filosofia na porta. Hoje nós vamos entrar no laboratório. Hoje eu vou te entregar um manual técnico, porque é aqui que a maior parte das pessoas falha. As pessoas entendem a teoria. Elas dizem, sim, eu sou o Criador. Mas depois fecham os olhos para visualizar e encontram o quê? Uma mente caótica, cheia de dúvidas, que não fica quieta.
tentam afirmar que são ricas, mas o subconsciente grita: mentiroso! E aí elas desistem. O Neville não apenas nos disse o que fazer, ele nos ensinou como fazer com precisão cirúrgica. Nos próximos minutos, nós vamos dominar a ferramenta mais poderosa que o ser humano possui. É uma ferramenta que você usa todas as noites de forma inconsciente e você usa para criar pesadelos, e que a partir de hoje você usará conscientemente para construir impérios. Vamos falar sobre o estado semelhante ao sono, ou estado sonolento. Eu vou chamar isso de essas, estado semelhante ao sono. Vamos lá. A porta dos fundos biológica que permite hackear o seu subconsciente sem que sua mente lógica possa oferecer resistência. É esse estado de sono. Ele é uma porta e eu vou te ensinar a entrar nesse estado. Vou te ensinar a criar uma cena imaginária perfeita e eu vou te ensinar como saber, sem sombra de dúvida, que o seu desejo foi aceito e que a manifestação ela é inevitável. Se por acaso você chegou a esse vídeo sem ver a parte 1, para agora mesmo. Você não pode construir o teto sem os alicerces. Eu estou deixando aqui nos cards do vídeo e também aqui na descrição o vídeo 1. Então dá um pause, vai assistir o vídeo 1 e depois retorna aqui. Você precisa entender quem você é antes de aprender a usar o seu poder. Mas se você já fez sua parte, se você já aceitou sua responsabilidade, então prepare-se. Você precisa encontrar um lugar confortável. Talvez hoje você queira ouvir isso deitado, porque nós vamos trabalhar com o sono. Antes de continuar, eu vou te pedir para você se inscrever agora no canal se você quiser completar essa transformação de 5 dias. Vamos lá, vamos hackear o sono. Bloco 1. A porta dos fundos biológica. Para dominar a realidade, primeiro você precisa entender por que falhou até agora. Provavelmente você tentou fazer afirmações durante o dia. Está dirigindo para o trabalho e aí você vai lá e repete: sou rico, sou rico. Você se olha no espelho de manhã e diz: sou amado, sou amado. Mas há um problema. Enquanto você diz essas palavras, há uma parte do seu cérebro que ela está muito desperta. É o seu intelecto, a sua mente analítica. Imagina que a sua mente consciente é um guarda de segurança armado até os dentes que vigia a porta do seu subconsciente 24 horas por dia. Esse guarda ele tem uma única missão: proteger sua identidade atual, proteger quem você é hoje. Isso é muito bem representado no filme que se chama A Origem, ou Inception, em inglês, que é do diretor Christopher Nolan. É um filme de mais ou menos 15 anos atrás, onde o personagem principal é vivido pelo Leonardo DiCaprio. Ele tem a responsabilidade de inserir uma mensagem no subconsciente de um dos personagens. Esse personagem é representado pelo ator Cillian Murphy, aquele mesmo que faz Peaky Blinders. Quando o Leonardo DiCaprio coloca o Cillian Murphy nesse estado de sono e vai tentar fazer a inserção da mensagem no subconsciente, ele encontra um exército disposto a matar para evitar que a mensagem entre. Ele tem o personagem, que vai receber a inserção, ele tem um subconsciente extremamente militarizado. Eu recomendo a vocês todos que assistam, porque é uma metáfora excelente disso que eu estou explicando para você agora. Então, quando você chega com uma ideia nova, como sou milionário, o guarda te para na entrada, te analisa, olha sua conta bancária, suas roupas, sua história e diz: falso, você não tem dinheiro, acesso negado. E pronto, rejeita a ideia. Ele bate na porta
e nunca entra na sala de controle. Por isso você pode passar 10 anos fazendo afirmações conscientes sem ter a visão de nenhuma mudança, porque você está tentando convencer o guarda, e o guarda ele não vai negociar com você, com as suas fantasias, com as suas afirmações. O Neville Goddard entendeu isso antes mesmo da neurociência moderna. Ele sabia que o esforço consciente é inútil porque ativa o guarda. Quanto mais você tentar acreditar, mais sua mente lógica vai discutir com você. Então, como é que a gente coloca um novo programa na máquina? Como a gente vai burlar a segurança? Aí é que está. A gente precisa esperar o quê? O guarda dormir. Existe um momento biológico sagrado, uma troca de turno, e ela acontece todas as noites, quando sua cabeça toca o travesseiro e seus olhos se fecham. O seu cérebro começa a desacelerar as ondas cerebrais. Você passa do estado beta, de alerta, para o alfa e finalmente para o teta. Nesse processo acontece a mágica. A mente consciente, o guarda cético, ele se desconecta, abandona o posto e a porta do subconsciente fica completamente aberta. O Neville escreveu isso na sua obra Sentir é o Segredo. Ele disse: o sono é a porta natural para o subconsciente. O sono é o momento em que a mente consciente se une à mente subconsciente para conceber o filho, entre aspas. Para o momento, vamos analisar um pouquinho melhor essa metáfora, porque ela é a chave de tudo. O Neville usa uma linguagem quase sexual para explicar a criação, e não é por acaso. A criação da realidade ela funciona exatamente como a criação da vida biológica. Sua mente consciente é o princípio masculino. É quem tem a semente, a ideia, o desejo. A sua mente subconsciente é o princípio feminino. Ela é a matriz, o útero criativo que recebe a semente e dá forma a ela. Durante o dia, você escolhe a semente. Você diz: quero este trabalho, quero essa saúde. Mas a concepção ela não acontece durante o dia. Ela acontece na união íntima do sono. Se o homem não se une à mulher, não tem filho, certo? Se seu desejo consciente não penetra no subconsciente durante o sono, não tem manifestação. E é aqui que a humanidade comete seu erro mais trágico. A maioria das pessoas vai dormir e pouco antes de adormecer começa a rever todos os problemas do dia. Pensa na discussão com o parceiro, se preocupa com as contas, sente medo do futuro. Percebe o que estão fazendo? Estão entrando na câmara nupcial divina carregando lixo nas mãos. Estão inseminando o subconsciente com sementes de medo, de fracasso, de dor. E o subconsciente, ele é fiel, ele não julga. Ele pega essa semente e trabalha a noite inteira para desenvolvê-la. Então você acorda pela manhã e a sua vida parece o quê? O próprio inferno. E você se pergunta, por que Deus está me punindo? Deus não te pune. Quem ordenou a punição foi você mesmo. Você usou a porta sagrada do sono para criar pesadelos. O Neville, ele era direto sobre isso. Ele dizia: nunca vá dormir se sentindo insatisfeito ou fracassado. Nunca durma sentindo que é alguém que você não quer ser. O sono não é apenas descanso para o corpo. Ele é a oficina onde o amanhã é criado. Tudo que você aceita como verdade no momento em que adormece se torna a lei da sua vida. Pensa cientificamente. Você passa 1/3 da sua vida dormindo. Se você tem 30 anos, você passou 10 anos no reino subconsciente. O que você tem feito nesse reino? Você está construindo palácios ou você está cavando túmulos?
Bom, a técnica de hoje é o estado sonolento, o ESAS, e ele consiste em tomar o controle desse momento de transição. É a arte de colocar o pé na porta antes que ela se feche. É manter o seu desejo na mente enquanto o guarda dorme. Entrar na sala de controle e deixar os planos do novo edifício prontos. Não se trata de sonhar bonito, trata-se de programação profunda. Nesse estado, as suas ondas cerebrais, as ondas θ, tornam você altamente sugestionável, como se você estivesse sob hipnose. Tudo que você sentir como real nesse estado, o cérebro aceita como fato. Se você sentir que tem o dinheiro na mão, sentir a textura de uma aliança no seu dedo, se você ouvir alguém te parabenizando, o seu subconsciente vai te dizer: isso já aconteceu, é real. E aí ele começa a agir para tornar isso visível. Só que isso exige disciplina, porque sua mente quer pular de pensamento em pensamento como se fosse um macaco. Seu trabalho é focar em uma única cena, uma única ação, até que ela pareça mais real do que a sua própria cama. O sono, ele é a porta e você tem a chave. Mas para atravessar essa porta e sair como o tesouro, você precisa saber exatamente o que levar. Você não pode levar uma história inteira. Você precisa de uma cena curta, em repetição. No próximo bloco eu vou te ensinar a criar essa cena perfeita, porque nem toda visualização funciona. A maior parte das pessoas visualiza errado. As pessoas se veem em terceira pessoa, como se estivessem assistindo um filme. E isso é um erro fatal, porque se você se vê, você não é o ator, você é um espectador. O espectador, ele não vive, ele apenas assiste. Então vamos aprender a diferença entre sonhar com algo e sonhar a partir de algo. Eu recomendo que você pegue um caderno e uma caneta, claro, um lápis, e vamos construir a sua cena perfeita. Bloco 2. Pensar a partir do fim. Eu vou só tomar um golinho de água, porque eu não sou uma IA, né, gente? Eu sou uma pessoa humana e aí a minha voz começa a falhar. Vamos lá. Agora que você sabe que o sono é a porta, a pergunta é: o que você vai fazer quando você atravessar essa porta? Aqui é onde 99% das pessoas falham. A maior parte acha que sabe visualizar. Fecha os olhos, imagina um carro novo. Vê o carro, se vê entrando nele como num filme. Só que isso não funciona. Isso não é visualização criativa, é devaneio. Quando você se vê na mente, você se separa da experiência. O subconsciente entende. Estou vendo alguém ter sucesso. Não entende, eu sou bem-sucedido. Para mudar a realidade, você precisa mudar o ângulo da câmera. Não pensar no final, mas pensar a partir do final. Pensar a partir da casa dos seus sonhos. E como é que você faz isso? Você tem que estar dentro da casa e olhando as paredes e sabendo que são suas. Você precisa entrar na cena, ocupar o corpo. Quando fechar os olhos, não é para você ver o seu rosto. Você vai ver o que você veria se você realmente estivesse lá. Olha para baixo na imaginação. Veja suas mãos, seu corpo, suas pernas. O mundo deve te envolver, não estar na sua frente. Mas a visão, ela não basta. O sentido é mais importante. Então, por exemplo, um sentido que vai ser importante aqui nesse caso, o tato. O tato, ele vai ser a âncora da realidade. Você pode imaginar imagens, mas é difícil imaginar sensações físicas com precisão. Por isso, na sua cena, não apenas veja,
toque. Capítulo 3. Arquitetura da cena. O erro fatal de estar em terceira pessoa. Se seu desejo é uma promoção no trabalho, não imagine apenas vendo o e-mail. Isso é uma criação fraca. Imagina que você está apertando a mão do seu chefe. Sente a pressão da mão do seu chefe. Ela é fria ou ela é quente? Ela é áspera ou ela é macia? Sente a textura do casaco dele. Sente o peso do seu próprio corpo apoiado no chão. Esse detalhe sensorial, essa pressão física imaginária, é o que dispara a carga no subconsciente. O Neville Goddard conta a história de uma mulher que queria se casar. O que ela fazia? Todas as noites ela adormecia sentindo um anel imaginário no dedo anelar. Ela não olhava, ela sentia. Girava o anel com o polegar, sentia o metal frio, sentia a pedra. Ela fez isso com tanta intensidade que depois de um tempo ela conseguia sentir o anel até quando ela estava acordada. Ela havia criado uma memória sensorial na mente. 2 meses depois, ela estava casada. Agora vamos falar da construção da cena. É aqui que entra a economia de movimentos. Um erro comum é tentar visualizar o filme inteiro complexo, toda a história. Eu entro no escritório, todo mundo me aplaude, depois eu vou ao banco, vejo dinheiro, depois eu ligo para minha mãe. Para que isso é muito ruído. A sua mente vai se distrair no meio e você vai acabar pensando no que você vai tomar no café da manhã. Você precisa comprimir o seu desejo em um único ato, uma única ação curta, que envolva movimento físico e tato, e que signifique, sem sombra de dúvida, que o seu desejo já se realizou. Então você pergunta para você mesmo: qual seria a última coisa que eu faria se o meu sucesso já fosse um fato? Se você quer se curar de uma doença, não visualiza o processo de cura. Visualiza seu médico apertando a mão e dizendo: "Oh, é um milagre, você está perfeito." E você responde: "Obrigado, doutor." Esse aperto de mão e essa frase curta são a sua cena. Se você quer dinheiro, não visualiza o dinheiro caindo do céu. Visualiza a sensação dos seus dedos tocando as chaves da casa que você comprou com esse dinheiro. Ou visualiza a sensação de convidar os seus amigos para o jantar e pagar a conta com total tranquilidade. E aqui vem o segredo técnico do ESAS. É um loop. Depois que você tiver essa cena curta de 5 segundos, o aperto de mão, o toque do anel, girar das chaves, não faz apenas uma vez. Repete uma e outra vez, como se fosse um GIF animado na sua mente. Você aperta a mão, obrigado, corta, volta para o início. Aperta a mão, obrigado, corta, volta para o início. Aperta a mão, obrigado. Por que nós fazemos isso? Primeiramente, para evitar que a mente se disperse. O loop mantém você focado. Segundo, porque o ritmo repetitivo é hipnótico e ele ajuda você a entrar mais rápido no estado sonolento. Terceiro, porque a repetição gera a sensação de realidade. Na primeira vez vai parecer falso. Na 10ª vez, começa a ganhar forma. Na 50ª vez, você começa a sentir o cheiro do ambiente, a temperatura do lugar. Chega um momento em que a imaginação se torna tão densa, tão real, que você esquece que você está na sua cama. Você sente que está realmente ali. E esse é um ponto crítico. O Neville chama isso de sensação de naturalidade. Quando a cena deixa de parecer forçada e passa a parecer normal, como se fosse uma lembrança e não uma fantasia. Lembre-se, você não está tentando fazer acontecer, você está ocupando o estado do que já aconteceu. Existe uma diferença enorme entre essas duas atitudes. Quem tenta fazer acontecer vibra na falta. Quem ocupa o estado vibra na gratidão. Então a sua tarefa hoje é simples. Escolhe um desejo, apenas um.
não seja ganancioso. Foque. Crie uma cena de 5 segundos em primeira pessoa, com sensação de toque. Prepare-se para repetir esse loop essa noite. Mas cuidado, existe um perigo nessa técnica. É possível fazer tudo isso corretamente de forma mecânica e mesmo assim falhar. Você pode visualizar em primeira pessoa, sentir o toque, fazer o loop e acordar de manhã se sentindo igualmente vazio. Por quê? Porque falta combustível. A imagem é o carro, o tato é o volante, mas o motor é a emoção. Mas não é qualquer emoção. O Neville, ele não fala de uma euforia histérica, ele fala de uma emoção muito específica, silenciosa, devastadoramente poderosa. No próximo bloco, nós vamos definir qual é esse sentimento do desejo realizado. E eu já te adianto logo, ele se parece muito mais com alívio do que com alegria. Vamos descobrir por que obrigado é uma palavra mágica definitiva. Bloco 3. O sentimento do segredo. Não é o que você pensa. Você desenhou a cena, corrigiu o ângulo da câmera para a primeira pessoa e incorporou o tato. Mas falta o ingrediente final, que é o combustível. Sem isso, sua visualização é apenas um videogame mental, uma alucinação inofensiva. Para que a imagem se torne carne, ela precisa ser fecundada pelo sentimento. E aqui nós chegamos ao maior mal-entendido da história da lei da atração. Os gurus modernos dizem que para manifestar você precisa ter uma vibração alta. Eles dizem que você precisa pular de alegria, gritar, dançar, sentir uma euforia explosiva. E isso é mentira. Isso não é apenas mentira, isso também é contraproducente. Vamos analisar isso com uma lógica fria. Se você já tem $1 milhão no banco há 5 anos, você acorda todas as manhãs gritando de euforia? Você anda pela rua dançando porque você consegue pagar o aluguel? Não. Você sente isso como algo natural. É um fato. É a parte da sua normalidade. A euforia histérica, ela é um sinal de que você não tem aquilo, ou de que você se surpreende por ter. Se você se surpreende é porque, no fundo, você não acredita merecer. Neville Goddard, em seu livro O Sentir é o Segredo, redefine a palavra sentimento. Sentimento não é emoção e não é aceitação. Sentimento é o que seu subconsciente procura. É alívio. É alívio profundo, pesado, satisfatório de saber que a batalha terminou. Pense em como você se sente quando você está com uma dor de dente terrível e de repente a dor desaparece porque o analgésico começou a fazer efeito. Você não sai correndo. Você fica quieto, suspira e diz, ai, graças a Deus. E aí você entra naquele estado de paz, né, da ausência de dor. Esse é o sentimento do desejo realizado. Seu objetivo no estado sonolento dessa noite não é ficar pulando, é chegar ao ponto de satisfação. Você deve repetir sua cena em loop até que a ansiedade se dissolva e seja substituída por uma sensação de já está feito, está concluído, não preciso mais me preocupar. Isso nos leva a uma técnica minimalista que o Neville ensinava para aqueles que são bons em visualizar imagens. Veja, se você tem dificuldade em ver imagens na mente, não se preocupe, não é só você. Você pode usar o som. O Neville sugeria condensar todo o sentimento do seu desejo em uma única frase curta, uma frase que implique que aquilo já aconteceu. A melhor de todas é simplesmente obrigado. Mas não é um obrigado social e vazio, é um obrigado dirigido à profundidade do seu ser, dito com a emoção de quem recebeu um presente impossível. Imagine que você acaba de receber a notícia que muda a sua vida. O que você diria? Obrigado. Capítulo 4. O combustível.
diferença crítica entre o euforia e o alívio, o sabá. É maravilhoso, está feito. Repita essa frase várias vezes na mente como uma canção de ninar enquanto vai adormecendo. Deixe que a palavra obrigado embale você. Se você fizer isso com a intenção correta, seu subconsciente captará a mensagem. O capitão está agradecido. Isso significa que o desejo está aqui. Agora vamos falar sobre a impotência espiritual. Esse é um conceito provocador que o Neville usava e que quase ninguém explica hoje em dia. O Neville ele comparava o ato de criação a um ato sexual. Há um momento de desejo, um momento de união, o êxtase, estado de sono, e um momento de clímax e de libertação. Depois do ato físico, o homem sente uma impotência criativa. Ele já não tem desejo, ele está saciado, ele está vazio, em paz. Ele não quer repetir imediatamente, ele só quer descansar. O mesmo deve acontecer com o seu trabalho mental. Como saber se você teve sucesso ou não na sessão dessa noite? Você sabe porque quando você termina, já não sente ansiedade pelo desejo. Sente que não precisa mais fazer nada, sente espiritualmente impotente. Se você abre os olhos e continua desesperado para conseguir aquilo, significa que você não fecundou o subconsciente. Significa que você apenas flertou, mas não consumou o ato. Você deve tentar novamente na noite seguinte. Mas se fizer corretamente, sentirá uma paz muito estranha. No dia seguinte, quando pensar no seu desejo, não sentirá a urgência de persegui-lo, sentirá que ele já é seu. Esse estado de paz interior é o que a Bíblia chama de sabá, o dia do descanso. Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Isso não significa que Deus ficou cansado, significa que a obra estava terminada. Quando você entra no sabá mental, você deixa de se preocupar com o como e o quando. Você não fica mais checando o e-mail, você não fica procurando sinais. Você sabe que a semente foi plantada e que é apenas questão de tempo até brotar. Essa é a prova definitiva. Então, se você continua preocupado, você não plantou a semente. Se está em paz, a gestação começou. E aqui surge um perigo mortal, que é o aborto mental espontâneo. Imagina que essa noite você faz o trabalho perfeitamente. Você entra no êxtase, sente o anel, sente o alívio, adormece com o obrigado. Seu subconsciente aceita a ordem e começa a mover os fios do universo. Mas amanhã, meio-dia, você encontra um amigo e diz: estou muito preocupado porque eu não tenho dinheiro. Bom, você acabou de abortar o processo. Acabou de desenterrar a semente para ver se tinha raízes e matou com a luz do sol da dúvida. O Neville dizia: não conte a ninguém suas ambições até que elas estejam manifestadas. Traduzindo, o que ninguém sabe, ninguém estraga. O segredo ele é vital. Ao contar, você dissipa a energia. Ao contar, você se expõe às dúvidas dos outros. E o pior, ao contar como um desejo futuro, vou conseguir, você confirma que ainda não tem isso agora. Você tem que guardar segredo. Viva o seu romance com desejo na intimidade da sua mente. Seja fiel à sua realidade invisível. O sentimento é o segredo. Mas o sentimento não é uma emoção explosiva que dura 5 minutos. Ele é uma atmosfera silenciosa que você veste durante o dia. Ele é o perfume do sucesso. Ninguém vê, mas você sente. E eventualmente todos notarão. Agora, cobrimos o sonho, a porta. O sono, aliás, a porta. Cobrimos a cena, que é a semente. Cobrimos o sentimento, que é o combustível. Mas resta uma dúvida técnica que sempre atormenta os iniciantes. O que acontece se eu adormecer antes de terminar a cena? E se eu não conseguir visualizar e só enxergar preto? E se eu tiver insônia? No próximo bloco, vamos fazer uma solução desses problemas.
Eu vou responder as dúvidas mais comuns que surgem ao aplicar a técnica essas e vou te dar uma variação da técnica para aqueles que não conseguem visualizar. É a técnica do telefone. Bloco 4. Solução de problemas e a técnica do telefone. Se você seguir os passos até aqui, você já tem a teoria perfeita. Mas eu sei o que acontece quando você desliga o vídeo e encara a solidão do seu quarto. Começam o quê? Problemas técnicos. Ai, não consigo visualizar, eu durmo antes de chegar à cena. Minha mente não se cala, eu começo a pensar no trabalho. Não se castiga, tá? Isso é normal. Você está tentando domar uma fera selvagem que passou anos correndo livre. A sua mente, ela não quer disciplina, ela quer caos. Vamos resolver esses problemas um por um. Problema 1. Não vejo imagens na minha cabeça. Muita gente acredita que visualizar significa ver em 4K, como se tivesse uma tela de cinema atrás das pálpebras, e isso é falso. Pouquíssimas pessoas têm esse nível de clareza. Visualizar não é ver, é lembrar algo que ainda não aconteceu. Se eu te disser agora, pense na sua mãe. Você vê a sua mãe em outra definição? Provavelmente não. Você sabe que é a sua mãe. Você tem uma impressão da presença dela, sabe como é estar com ela e isso é suficiente. Mas se mesmo assim a imagem borrada te frustra, tem uma boa notícia. O Neville nos deixou uma técnica alternativa que para muitos é ainda mais poderosa do que a visual. É a técnica do telefone. A audição é o sentido mais fácil de enganar. É muito mais fácil ouvir uma voz familiar na mente do que construir uma cena visual complexa. A técnica ela é simples. Em vez de ver a cena, você vai ouvir uma conversa. Imagina que seu telefone toca, sente o peso do telefone na sua mão, coloca no ouvido do outro lado da linha, ouve a voz de uma pessoa específica, alguém que você conhece bem. Pode ser sua mãe, seu melhor amigo, seu marido, sua esposa. Ouve a voz dessa pessoa com o tom exato que ela teria se estivesse te dando a melhor notícia da sua vida. Ouve a emoção na voz dela. O que ela diz? Não acredito, você conseguiu. Parabéns pelo novo cargo. Eu sabia que você ia se curar. Então, ouça você mesmo respondendo. Isso é vital. Você precisa ouvir a sua própria voz respondendo com alívio. Sim, é verdade, obrigado, finalmente. Capítulo 5. Solução de problemas. Não consegue visualizar? Use a técnica do telefone. Repete esse diálogo curto em um loop, a voz da outra pessoa e a sua resposta. Eu te garanto, se você fizer isso com a voz de alguém que você ama, sua pele vai até se arrepiar. Essa reação física, esse arrepio, é a confirmação de que o subconsciente mordeu a isca. Problema 2. Ai, Ana, eu durmo rápido demais. É o apagão. Esse é o problema oposto. Você se deita, começa a visualizar e de repente acorda na manhã seguinte com baba no travesseiro sem ter feito o trabalho. Se isso acontece, significa que você está confortável demais. Seu corpo associa essa postura habitual de dormir ao desligamento total. Para fazer o essas, você precisa estar no fio da navalha, nem desperto demais, nem dormindo demais. Neville ele recomendava mudar a postura. Então, se você normalmente dorme de lado, faz exercício deitado de barriga para cima. Mantenha as mãos separadas do corpo. Essa postura ela é menos confortável, mas ela evita que você caia no sono profundo imediatamente. Outra opção clássica é fazer sentado numa poltrona confortável. Você entra no estado, faz o loop, sente a satisfação e quando sentir que está feito, levanta, vai para a cama e dorme normalmente. O importante é que a ação imaginária venha antes do sono. Não importa se você adormece durante a cena ou depois da cena.
O que importa é que a última coisa que a sua consciência registrou antes de apagar foi a suposição do desejo realizado. Problema 3. A mente do macaco. Distração. Você começa a visualizar o anel no dedo e 10 segundos depois está pensando que precisa levar o carro para a oficina. Você percebe, fica bravo consigo mesmo e começa de novo. Mas aí acontece novamente. Escuta, não fica bravo. A raiva, ela tira você do estado alfa e te leva de volta ao beta. Ela desperta você. Trata a sua mente como se fosse um filhote tentando fugir. Com suavidade, sem gritar, traz ela de volta. Vem aqui, estamos tocando o anel, sente o metal. Se a sua mente fugir 100 vezes, traz ela de volta 101 vezes. Disciplina não é nunca se distrair, é sempre voltar. Com a prática, o filhote vai aprender a ficar quieto. E é aqui que o loop ajuda. Se a cena for longa, você se perde. Se a cena tiver 5 segundos, ela se torna um mantra rítmico que hipnotiza o macaco. Problema 4. Tenho insônia e ansiedade. Tento fazer isso, mas fico nervoso porque desejo tanto que eu não consigo dormir. Se a técnica essas te causa ansiedade, é porque você está se esforçando. Lembre-se da lição do primeiro dia. O esforço é um inimigo. Se você não consegue dormir, não lute contra a insônia. Use-a a seu favor. Se vai ficar acordado olhando para o teto, pelo menos aproveite para viver na sua mansão imaginária. Diz para você mesmo: bom, já que eu não consigo dormir, eu vou passear pela minha nova casa. E aí você faz isso com um espírito de brincadeira, não de obrigação. Brinca de ser rico, brinca de estar saudável como uma criança. A criança não se esforça para imaginar que o chão é de barro, ela simplesmente aceita e brinca. Quando você tira o peso e a importância excessiva do processo, a sua ansiedade diminui. Curiosamente, quando a ansiedade diminui, você adormece. Então aqui está a sua caixa de ferramentas. Se você não consegue ver, escute. Usa o telefone. Se dorme rápido demais, muda de postura. Se distrai, usa loops curtos. Se tem ansiedade, transforma em brincadeira. Agora, se você não tem mais desculpas técnicas, agora você não tem mais desculpas técnicas, você tem um método, você tem um manual de reparo, mas antes de encerrarmos esse segundo dia, precisamos falar sobre a manhã seguinte, porque não é fácil. De noite tudo é possível. O verdadeiro desafio começa quando o alarme toca às 7 horas da manhã e a realidade te dá um soco na cara. Como manter o estado de desejo realizado enquanto dirige no trânsito? Seu chefe grita com você, sua cabeça dói. Como evitar destruir com o pé direito aquilo que você construiu com a mão esquerda durante a noite? No encerramento desse vídeo, eu vou te dar uma instrução final para o dia seguinte. A atitude do segredo messiânico. Bloco 5. A disciplina do dia seguinte. Você sobreviveu à noite, fez sua técnica essas, plantou a semente com sucesso na matriz do subconsciente. Dormiu com atenção, com a sensação de alívio. Mas agora o alarme toca. Você abre os olhos e o mundo está exatamente igual ao de ontem. A mancha de umidade no teto continua lá. Sua conta bancária continua no vermelho. Seu parceiro continua dormindo de costas para você. Esse é o momento mais perigoso do processo. É aqui que as batalhas são vencidas ou perdidas. A maior parte das pessoas, ao ver que nada mudou instantaneamente, permite que a decepção tome conta. Olham para a realidade e dizem: nossa, não funcionou. Ai, eu me enganei. Capítulo 6. O dia seguinte. A dieta mental e a ponte de incidentes. E nesse exato segundo, com essa reação,
Desenterram a semente que haviam plantado com tanto cuidado na noite anterior e jogam tudo no lixo. Olha, ouve bem, o mundo físico, ele tem inércia. Ele é denso, pesado, ele não muda instantaneamente como o mundo dos sonhos. Ele exige um intervalo de tempo para se reorganizar. O seu trabalho durante o dia não é fazer acontecer, é não desfazer o que você fez durante a noite. Neville chama isso de dieta mental. Imagina que à noite você toma um remédio poderoso para se curar, mas durante o dia você bebe veneno. O remédio não vai funcionar. O veneno, suas reações são suas reações automáticas diante do mundo. Se alguém te trata mal, você reage se sentindo a vítima. Você está bebendo veneno. Está confirmando que você é pequeno. Como age um operador consciente durante o dia? Com uma indiferença divina. Você deve aprender a caminhar pelo mundo sabendo que o que você vê é falso, que é tudo apenas um cenário antigo prestes a ser derrubado. Quando você vir a conta atrasada, não a ignore de forma irresponsável. Pague se puder ou faz um plano, mas emocionalmente não deixe que ela te afete. Diz para você mesmo: isso é apenas um resquício do meu antigo eu. Meu novo eu já é rico. Isso é temporário. Eu não estou pedindo que você seja delirante, que você saia dizendo para as pessoas que você é milionário se você não tem dinheiro nem para o ônibus. Vão achar que você está louco. Isso vai gerar resistência. Seja normal por fora, mas seja um rei por dentro. É aqui que entra o conceito mais fascinante do Neville, a ponte de incidentes. Você ordenou o final, tem o trabalho, mas não ordenou os meios. O subconsciente, que possui sabedoria infinita, vai construir uma ponte de eventos para levar você onde você está desejando chegar. Lembre-se sempre que a função do arquiteto é projetar e o engenheiro é quem tem que construir o projeto. O engenheiro ele é responsável pelos meios. Sua função como arquiteto é fazer o projeto o mais perfeito possível. Escuta isso porque é vital. Às vezes a ponte parece ir na direção contrária. Talvez para conseguir o emprego dos sonhos, primeiro você precise ser demitido do emprego atual. Se não conhece a lei, quando for demitido, você vai entrar em pânico. Você vai pensar: tudo está dando errado. Eu visualizei e agora fui demitido. Isso já aconteceu comigo. Senti na pele. Não, tudo está indo bem. A demissão é o primeiro tijolo da ponte. O universo está movendo você. O Neville conta histórias de pessoas que depois de visualizarem a riqueza perderam algo valioso ou sofreram um pequeno acidente. Parecia uma tragédia, mas aquele evento as levou a conhecer a pessoa que lhes ofereceu o negócio de suas vidas. Você não tem a visão completa do tabuleiro de xadrez, a sua consciência tem. Por isso, a sua única missão durante o dia é manter a fé e não julgar pelas aparências. Se algo ruim acontecer, não reaja, apenas assuma imediatamente. E isso faz parte do plano, isso está me levando ao meu desejo. Se mantiver essa suposição, até o ruim vai se transformar em bom. Isso é alquimia mental. E cuidado com as suas conversas internas. A maioria das pessoas passa o dia discutindo mentalmente. Critica o governo, reclama do clima, julga o vizinho. E cada palavra que você diz na mente é um microinvestimento. O Neville dizia: suas conversas internas são a causa das circunstâncias da sua vida. Se você passa o dia resmungando, está visualizando negatividade sem perceber. Observe o que diz. Como perceber que está pensando? Como tudo é difícil. Apaga isso e substitui por: tudo está se movendo a meu favor, mesmo que eu ainda não veja. Finalmente, a regra de ouro do dia seguinte, o silêncio. O Neville, ele era categórico. Não conte a ninguém suas ambições até que elas sejam manifestadas.
O silêncio é pressão. Imagina uma panela de pressão. Se você abaixar a válvula e deixar o vapor sair, a comida não cozinha. Quando você fala dos seus desejos para os outros, você está abrindo a válvula. Você está liberando a tensão criativa que seu subconsciente precisa para trabalhar. Além disso, ao contar, você se expõe à dúvida alheia. Seus amigos dirão para você ser realista, sua família vai falar para você ter cuidado, e essas dúvidas são veneno para sua semente. Viva seu romance com um desejo em segredo. Aproveite o prazer de ter um segredo com Deus. Caminhe pela rua sabendo que ninguém mais sabe, que você já é aquilo que deseja ser e que é apenas questão de tempo até que eles também vejam. O arquiteto desperto. Bom, nós chegamos ao final da segunda imersão. Se o vídeo foi um despertar da sua identidade, esse vídeo 2 foi a entrega das suas armas. Então respira fundo e eu quero que você tenha consciência do poder que agora você tem nas suas mãos. A maior parte da humanidade vive e morre sem saber que possui uma porta dos fundos para a realidade. Eles vivem escravos da sorte, da economia, escravo do que dizem as notícias. Você não é mais um escravo. Vamos fazer um inventário rápido do seu novo arsenal antes de nos despedirmos. Primeiro, você sabe que o sono é a câmara nupcial criativa. Sabe que ir dormir preocupado é um ato de sabotagem e que sua última tarefa do dia é fecundar o subconsciente com a solução, nunca com o problema. Número 2. Você aprendeu a construir a cena perfeita, um loop, não um filme em que você se vê de fora, mas uma experiência imersiva em primeira pessoa ancorada pelo sentido do tato. Terceiro, você entendeu o verdadeiro significado do sentimento. Você não busca euforia barata, você busca alívio, paz, você busca profundidade, a tranquilidade de saber que aquilo está feito. Número 4. Você tem a técnica do telefone para quando a visualização falhar e sabe como usar a insônia a seu favor, transformando-a em brincadeira. 5. Você aceitou a disciplina mais difícil, a dieta mental do dia seguinte, caminhar pelo fogo sem se queimar. Capítulo 7. Sua missão dessa noite, o pacto do está feito. Olhar para a falta de resultado sem perder a fé, sabendo que a ponte de incidentes está sendo construída sob seus pés, tijolo por tijolo. Essa noite sua vida muda. Essa noite, quando você apagar a luz, você não vai tentar dormir. Vai entrar em ação, vai assumir seu trono, não importa o que aconteceu hoje. Não importa se você tem dívidas, se você está doente, se você está com o coração partido. No reino da mente, essas coisas não existem, a menos que você as alimente. Essa noite, ao fechar os olhos, você é livre. E a partir dessa liberdade, você vai decretar o seu novo amanhã. Se você aceita o desafio de aplicar o estado sonolento, eu quero ver sua assinatura nos comentários agora. Declare ao mundo que você entendeu o segredo e escreve abaixo a frase que sela o pacto. Está feito. Escreve, que a sua mente consciente veja o seu dedo digitando e saiba que não há volta. E agora atenção. Embora você tenha o motor, o desejo, o volante, a técnica, ainda carrega uma âncora pesada se arrastando pelo chão. Essa âncora é o seu passado, seus traumas, seus erros, suas memórias de fracasso. De que adianta você tentar criar um futuro novo se a sua mente continua reproduzindo o disco arranhado de 10 anos atrás? Muitos acreditam que o passado é intocável, que o que foi feito está feito. Neville Goddard disse não. Neville descobriu uma técnica capaz de alterar a memória que muda os efeitos do passado no presente.
e ele chamou de as tesouras de poda da revisão. Nós falamos sobre isso no vídeo número 1. Eu deixei aqui nos cards e também deixei aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo número 1. Compartilha com alguém que precisa despertar. Se lembre sempre que meu nome é Ana, eu sou uma pessoa humana narrando para você. Eu vou cometer erros e, assim como você, eu sou uma arquiteta da realidade. Doces sonhos e eu desejo para você grandes manifestações.